Era final da tarde de 14 de maio de 1971, quando o pai de Lyubica, Luka, trabalhava do lado de fora de sua casa sobre algum reparo no jardim. A radiação do sol estava diminuindo enquanto as crianças brincavam em um estacionamento perto da casa dos Topic, no número 1290 da Dryad Road, em Windsor. Mais tarde, naquela noite, a pequena Lyubica irrompeu pela porta, o rosto ruborizado e o fôlego entrecortado pela brincadeira. Um pedido inocente à mãe, ficar mais um instante lá fora para comprar doces, mas não disse com que dinheiro os compraria. Não vendo mal em deixar a menina ter um agrado, ela disse para não demorar muito. Mal sabia ela que seria a última vez que veria sua filha. Pouco tempo depois, Paula chamou seus filhos para dentro. Quando todas as crianças voltaram para casa, ela notou que Lyubica não estava com eles. Preocupada, perguntou aos outros filhos onde Lyubica estava. A pergunta, sussurrada no início, ganhou um tom de urgência. O medo da mãe logo se transformou em terror quando seu filho de 8 anos, Michael, começou a lhe contar uma história que nenhum pai gostaria de ouvir. Michael explicou que, enquanto ele e Lyubica brincavam do lado de fora, perto de um café do outro lado da rua, um homem desconhecido se aproximou das crianças entre 20 e 30 e 21 horas. Lyubica foi convencida a ir embora com este homem, quando ele lhe ofereceu dinheiro para comprar doces. Lyubica, sem desconfiar de nada, saiu andando de mãos dadas com ele. Michael recebeu uma moeda de 10 centavos do homem para andar de bicicleta na direção oposta. Quando Paula percebeu que sua filhinha estava desaparecida, começou a procurá-la freneticamente. Paula vasculhou desesperadamente as ruas de Windsor em busca de sua jovem filha. Mas, para seu horror, tanto Lyubica quanto o homem que a levou desapareceram sem deixar vestígios. Enquanto a mãe, em pânico, procurava por Lyubica, um carro de polícia passou por perto. Ela parou o carro e explicou ao policial que sua filhinha estava desaparecida. Em questão de minutos, vários outros policiais foram chamados, e logo muitos cidadãos voluntários também estavam ajudando na busca, que acabaria se tornando uma das maiores caçadas policiais da história de Windsor. A desaparição da menina comocionou a cidade. E todos se perguntavam o que teria acontecido com Lyubica e quem seria esse estranho. Isto se soube somente 52 anos depois. Bem-vindo de volta a Mistérios Resolvidos. Meu nome é Eduardo. Continuamos vendo casos do mundo todo. E hoje estamos mergulhando no caso Lyubica Topic e a resolução do seu caso 5 décadas depois de ocorrido. O caso de hoje nos leva a Windsor, Canadá, que é conhecida como a capital automotiva do Canadá. Windsor é famosa por sua ligação com a original Ford Motor Company. Na década de 1970, Windsor, vibrante capital automotiva do Canadá, pulsava com a energia das fábricas e a promessa de um futuro próspero. A sombra da Ford Motor Company era um símbolo de progresso e solidez, e atraía imigrantes do mundo todo, em busca de um futuro melhor. Embora a cidade continue sendo pioneira no setor automobilístico, hoje em dia seu cassino e a exibição anual de fogos de artifício são o que lhe confere mais notoriedade. Lyubica nasceu em 1965, filha de Luka e Paula Topic. Ela era uma dos 10 filhos da família Topic. Seus pais eram imigrantes iugoslavos que buscaram um novo começo em terras canadenses em 1966 e foram para Windsor, Ontário. Mas a esperança de uma vida melhor seria brutalmente esmagada. Lyubica, uma entre seus 10 filhos, era a personificação da inocência, um raio de sol em meio à rotina familiar.
Pouco se sabe sobre os tópicos antes da tragédia, um véu de privacidade que a crueldade do destino rasgaria para sempre. Após horas sem nenhum vestígio de Lyubica, as autoridades temeram o pior. Enquanto estavam ocupados revistando quintais, ruas e becos, sabiam que as chances estavam contra eles. Tristemente, na maioria dos casos de crianças sequestradas, tiram suas vidas, poucas horas após seu desaparecimento. Segundo Michael, o pequeno irmão de Lyubica, a única testemunha ocular do incidente, o homem tinha rosto magro, físico esguio, cabelo loiro e possivelmente perto de 1,80 m de altura. A polícia divulgou posteriormente um retrato falado com base em sua descrição. Michael estimou que o perpetrador estava entre o final da adolescência e o início dos 20 anos. Infelizmente, não havia outras pistas após a divulgação do retrato falado. Foi no dia seguinte que o pior pesadelo da família se tornou realidade. Um policial que revistava quintais em busca da menina, à 1 da manhã do dia 15 de maio, fez uma descoberta terrível. O corpo mutilado de Lyubica foi abandonado pelo agressor perto de uma garagem, não muito longe do portão que dava para um beco. Seu rosto estava coberto de sangue, sua perna direita estava quebrada. Ao lado de seu corpo, a polícia descobriu 2 de seus dentes na terra, que foram arrancados durante a agressão. O que aconteceu com a menina de 6 anos foi tão horrível e perturbador que causou grande indignação na comunidade de Windsor e arredores. A investigação começou e a polícia estava ansiosa para capturar esse depravado o mais rápido possível. No entanto, eles não tinham nenhuma pista sólida para seguir, além do retrato falado criado a partir da descrição de Michael. A polícia interrogou centenas de pessoas nos anos seguintes. Eles investigaram dicas e pistas recebidas de todo o Canadá e dos Estados Unidos. Infelizmente, todas foram becos sem saída. Logo, o caso foi arquivado. No entanto, os investigadores nunca desistiram de solucionar o caso de Lyubica, mesmo depois de mais de 4 décadas. Eles guardaram montes de evidências potenciais, incluindo os dentes da menina, amostras de solo e seus pequenos sapatos marrons desgastados, tudo na esperança de que um dia isso levasse a algum lugar e desse paz de espírito à família da vítima. De 1970 a 2000, o caso foi reaberto 6 vezes com base nas centenas de dicas de todo o Canadá e dos Estados Unidos. Em 2004, com a evolução da tecnologia, os investigadores conseguiram obter um perfil de DNA do homem e o enviaram ao Banco de Dados Nacional de DNA, amplamente conhecido como CODIS. O DNA foi comparado ao de muitos suspeitos, tanto aqueles que foram inicialmente considerados, quanto outros que foram adicionados ao longo da longa investigação, mas todos os esforços permaneceram infrutíferos. À medida que a tecnologia evoluía, amostras de DNA também foram testadas repetidamente. Certas evidências em muitas investigações podem ser mantidas em sigilo e não disponibilizadas ao público. Isso pode ser feito por diversos motivos, incluindo preservar a validade da investigação, impedir a propagação de rumores ou proteger potenciais testemunhas ou vítimas. A decisão de manter evidências longe do público é normalmente tomada pelas autoridades policiais ou promotores e se baseia em uma análise cuidadosa de uma série de questões, incluindo o impacto potencial na investigação e o interesse público. Em 1971, os investigadores fizeram uma descoberta de um dente perto do corpo de Lyubica, mas só em 2015 divulgaram essa informação ao público. Nesse ano, as autoridades expressaram um fio de esperança ao revelarem novas evidências de DNA de um dente incisivo frontal de um homem adulto, que foi encontrado quebrado na linha da gengiva perto do corpo de Lyubica. 2 dentes de Lyubica também foram encontrados na mesma área. Após testes forenses, 7 fontes distintas de DNA
foram descobertas, pertencentes à mesma pessoa. Então, havia certeza de que o DNA era o do homem procurado. Paula Topic, a mãe de Ljubica, estava bem ciente de que, com a revelação dessas evidências, eles tinham uma janela de oportunidades para renovar o interesse no caso de sua filha e buscar justiça. Foi nessa época que Paula decidiu falar com a mídia e expressou sua dor após anos sem fazer declarações públicas. Ela afirmou que toda vez que ia dormir, tudo o que ouvia era sua filha gritando seu nome, e quando acordava, percebia que sua filha havia sumido novamente. Ela acrescentou que mantinha uma foto dela na sala de jantar. Ela citou: "Toda vez que passo e vejo a foto dela, me lembro dela e sinto tanta falta da minha garotinha." Ela esperava que a polícia pudesse finalmente lhe dar a paz que a havia evadido por 44 anos. O detetive Scott Chapman, da polícia de Windsor, começou a investigar este caso não resolvido em outubro de 2015. Ele o chamou de um dos piores casos da história de Windsor. Descreveu como aquela garotinha havia sido cruelmente agredida e abusada. Muita força foi usada contra ela, o que é difícil de compreender, especialmente considerando que ela tinha apenas 6 anos. Chapman estava pronto para dar tudo para resolver este mistério. Infelizmente, mesmo após interrogar várias pessoas de interesse, eles ainda não tinham nenhuma ligação sólida com o suspeito. Ao longo dos anos, o caso envolveu mais de 500 pessoas de interesse. Apesar do fato de que todas essas pessoas de interesse fossem investigadas ao longo dos anos, eles não conseguiram rastrear ou conectar esse dente a um suspeito, e o caso foi arquivado novamente. Embora o perfil do suspeito tenha sido construído em 2015, como mencionado anteriormente, levaria mais 4 anos até que o mistério por trás da identidade do homem fosse revelado às autoridades. Com a evolução da tecnologia da genealogia forense, os detetives inseriram o DNA de Frank Hall em bancos de dados de DNA, como o GEDmatch e o Family Tree DNA, como parte do processo de investigação adicional. Esses bancos contêm DNA de pessoas que enviam amostras para, por exemplo, conhecer seus origens étnicos. E a genealogia forense procura parentes do criminoso, mediante semelhanças entre os ADNs. Em algum momento, foi encontrada uma correspondência com um possível parente do homem procurado. E a partir daí, por meio de uma investigação mais aprofundada, finalmente conseguiram rastreá-lo e achá-lo. A polícia o identificou como Frank Arthur Hall, um trabalhador desempregado na época do caso de Ljubica. O homem morava na vizinhança dela, mas era um estranho para sua família. Hall tinha apenas 22 anos quando atraiu a menina de sua casa com a promessa de algum dinheiro. Pouco depois de tirar a vida da menina, Hall se mudou de Windsor para Edmonton e se estabeleceu lá. Não está claro nos registros policiais se a residência de Hall foi revistada como parte da investigação inicial em 1971. No entanto, Hall era bem conhecido pela polícia de Windsor e também de outras agências de aplicação da lei, principalmente por delitos contra o patrimônio, como roubo. Mas, infelizmente, a justiça não seria feita, neste caso, com mais de meio século. Em fevereiro de 2019, Hall faleceu aos 70 anos. Após a identificação dele, Chapman, o detetive encarregado do caso, correu para Edmonton para informar a família de Hall, antes que essa informação fosse tornada pública. A família ficou chocada com a revelação. Os investigadores, segundo Chapman, não acreditam que ele estivesse por trás de outros ataques na região de Windsor. No entanto, o detetive Chapman acredita que, com o nome de Hall no domínio público, mais dicas sobre outros incidentes podem surgir. Só em 2023, 4 anos após a identificação inicial do perpetrador, as autoridades divulgaram publicamente a informação. Na época, acreditavam que isso violaria o direito à privacidade de Hall e de sua família. Desnecessário dizer que a comunidade ficou chocada ao saber a verdade.
O culpado de tão terrível caso viveu entre eles o tempo todo, mas saiu impune. É genuinamente assustador saber que o agressor de Ljubica era seu próprio vizinho o tempo todo. É de partir o coração pensar que a família da menina suportou 52 anos de sofrimento, sem saber quem abusou e tirou a vida da sua amada filha de uma maneira tão cruel. Então vamos ao segundo caso, um dos casos mais surpreendentes que já apresentamos neste canal. Cidade de Clarence, Nova York. Maio de 2005. Aos 46 anos, Thomas tentava superar a monotonia do seu dia a dia. Isso explicaria por que ele, um ex-fuzileiro naval de 46 anos, com bigode avermelhado, óculos e cabeça careca, decidiu passar-se por outra pessoa em mídias sociais. Em maio de 2005, fazendo-se passar por um jovem e bonito fuzileiro naval com destino ao Iraque, ele entrou em uma sala de bate-papo para adolescentes, no popular site de jogos Pogo, com o nome de usuário Marine Sniper. Quase instantaneamente, uma garota de 18 anos, com o nome de usuário Tall Hot Blonde, loira alta gostosa, começou a enviar mensagens para ele. Então, Thomas decidiu fingir que também tinha 18 anos. Depois de algumas conversas amigáveis, a garota disse a ele que seu nome verdadeiro era Jessie, uma jogadora de softball do último ano do ensino médio da Virgínia Ocidental. Ela lhe enviou fotos que correspondiam à sua foto de perfil. Porém, esse relacionamento com falsas identidades posteriormente se transformaria num triângulo onde o outro vértice seria um colega de trabalho de Thomas, Brian Barrett. Porém, a situação foi longe demais e acabou com que um tirasse a vida do outro. Então, como se deu esse relacionamento virtual entre 3 pessoas, sendo que 2 usavam uma identidade falsa? E quem perdeu a vida? E como a perdeu? Vamos a mais um caso de mistérios resolvidos. O caso de hoje nos leva a Clarence. Clarence é uma cidade de mais de 30 mil habitantes, no estado de Nova York. Foi a primeira cidade a ser estabelecida no condado de Erie, a começos do século XIX. A agricultura era a principal fonte de renda. Porém, a história industrial da cidade começou com a extração de potássio, seguida pelas olarias que utilizavam argila das margens do Ransom Creek. Este desenvolvimento foi seguido por operações de extração de rochas, que forneceram areia e cascalho para diversas indústrias. Com a descoberta de um grande depósito de gesso em Roll Road, a National Gypsum Company construiu uma fábrica e iniciou suas operações em junho de 1926. No desenvolvimento do marca-passo cardíaco e outros itens de eletrônica médica de Wilson Great Batch, trouxe Clarence para esta indústria e proporcionou emprego para muitas pessoas na década de 80. Brian Michael Barrett nasceu em Williamsville, Nova York, em 1º de fevereiro de 1984, filho de Dan e Deb Barrett. Seus 2 irmãos mais novos, Daniel e Richard, logo o seguiram. Enquanto crescia, Brian foi um rapaz muito tímido e quieto. Também muito tranquilo e gentil com os conhecidos. Quando era estudante, tinha uma paixão ávida pelo esporte que a manteve de adulto.
Até lia regularmente a seção de esportes do jornal para acompanhar as estatísticas de todos os seus times favoritos. Compartilhava seu amor pelos esportes com seu pai e seus irmãos, com quem sempre teve um vínculo estreito. No colégio, Brian jogou beisebol e futebol americano, até que uma lesão no ombro o impediu de continuar. Em 2002, Brian se formou na Star Point High School, em Pendleton, uma cidade rural de Nova York, perto da fronteira com o Canadá, onde Brian morava com sua família. Depois de concluir o ensino médio, ele decidiu obter seu diploma de 2 anos no Erie Community College. Enquanto estudava lá, ele conseguiu um emprego de meio período na Dynabrade Corporation, na cidade de Clarence, para pagar sua faculdade. Depois de terminar a licenciatura, decidiu tornar-se professor de artes industriais. Para isso, Brian matriculou-se no Buffalo State College, perto de sua casa. Mesmo assim, continuou seu emprego de meio período na fábrica, onde era conhecido como um trabalhador esforçado. Em 2006, aos 22 anos, Brian finalmente começou a sair do casulo e até começou a exibir uma veia aventureira. Ele passava o tempo pescando, acampando, praticando paraquedismo e experimentando coisas novas. No entanto, uma das coisas que ele estava explorando não incluía acrobacias ao ar livre. Como muitos jovens, Brian também adorava passar o tempo no computador, às vezes conversando com estranhos. Thomas Montgomery, de 46 anos, era um homem de Cheektowaga que vivia uma vida normal com sua esposa, Cindy, e suas 2 filhas. Ele trabalhou como maquinista na Dynabrade Corporation, a mesma fábrica onde também Brian trabalhava. Mas sua vida não era nada parecida com a de Brian. Durante 12 anos seguidos, esse homem acordava cada manhã e ia trabalhar na fábrica da Dynabrade. Colocava os óculos de proteção e ficava diante da máquina até o final da tarde. Produzia componentes para ferramentas elétricas. Depois do trabalho, levava as 2 filhas ao clube de natação local e depois levava para passear o cachorro da família, Shadow. Todos os dias, ele se levantava e desempenhava o papel de pai e marido trabalhador. E aos domingos, ele dava aulas na escola dominical da sua igreja. No entanto, fora as noites de pôquer com seus amigos e do torneio de Elcre na fábrica, não estava feliz com sua vida. Então, foi quando Thomas decidiu entrar em plataformas virtuais frequentada por jovens e adolescentes na procura de emoções que a vida real não lhe dava. E assim conheceu Tall Hot Blonde. Ela e Thomas continuaram a se conhecer virtualmente. Tall Hot Blonde lhe disse que seu nome era Jesse e lhe enviou algumas fotos. Em troca, Thomas disse que seu nome verdadeiro era Tommy. Tommy, no perfil da plataforma Pogo, tinha 1,90 m de altura, a mesma altura de Thomas, o homem de 46 anos. Mas as semelhanças terminavam aí. Tommy tinha cabelos ruivos grossos, ombros largos e músculos grandes, com um rosto bonito. Ele era faixa preta em karatê, com cicatrizes de bala no ombro esquerdo e na perna direita, o que retratava sua dureza. Thomas enviou a Jesse uma foto dele uniformizado, tirada 30 anos antes, durante o breve período em que serviu no exército. Thomas criou uma história elaborada sobre a pessoa virtual de Tommy. Ele disse a Jesse que sua mãe, ou seja, a mãe de Tommy, a personagem virtual, perdeu a vida de câncer quando ele tinha 12 anos e que seu pai era militar. Depois de viver uma vida difícil, ele se alistou na Marinha. Depois de um campo de treinamento, em junho, para treinar como atirador de elite, ele foi para o Iraque. Ser um Marine Sniper era nostálgico para Thomas, a pessoa real. Relembra-lhe os 6 anos, que passou na Marinha quando jovem. No entanto, os registros da Marinha mostraram que, embora ele se qualificasse como atirador de elite, nunca treinou como tal e sequer entrou em ação. No entanto, sua história conseguiu atrair Jesse. Embora seus bate-papos iniciais eram apenas de amigos, em pouco tempo,
o flerte se tornou um romance online completo. Jessie continuou enviando fotos dela para Thomas, acreditando que ele tinha 18 anos. Algumas dessas fotos eram muito provocativas. Com o tempo, o relacionamento evoluiu e eles começaram a praticar aquilo cibernético. Para Thomas, a relação tornou-se mais real do que a vida real e os sentimentos pareciam ser mútuos. Jessie e Tommy começaram a trocar presentes, telefonemas e cartas de amor. A certa altura, Jessie até enviou como presente uma calcinha vermelha pelo correio. Embora Thomas soubesse que o caso estava ficando sério, ele não romperia os laços com ela. Achando que eles nunca se encontrariam, decidiu brincar de gato e rato. Até falou numa ocasião que deveria terminar, mas era como uma droga que precisava todos os dias. Com o passar do tempo, Jessie e Tommy estabeleceram uma rotina. Conversavam por telefone entre 6h30 e 6h40 e entre 15h30 e 15h40, quando Jessie, pelo que Thomas lhe contara, acreditava que seu fuzileiro naval estava de folga. Cerca de 8 meses depois de se conhecerem online, durante o Natal, Tommy propôs casamento e Jessie aceitou. Tudo isso sem nunca se encontrarem na vida real. Sua fantasia, porém, não parou na tela do computador. Ele começou a contar às pessoas em seu trabalho sobre uma linda garota de 18 anos, com quem ele estava imaginando mudar sua vida. Ele disse aos colegas que planejava deixar a esposa e se mudar para a Virgínia Ocidental e não estava brincando. Em uma nota para si mesmo, Thomas escreveu em 2 de janeiro de 2006: Thomas, 46 anos, deixa de existir e é substituído por um fuzileiro naval de 18 anos com cicatrizes de batalha. Embora Thomas parecesse estar perdendo o contato com a realidade, suas mentiras desmoronaram quando sua esposa Cindy soube de toda a história. Um dia, em fevereiro de 2006, Jessie enviou uma mensagem a Thomas, enquanto sua filha estava trabalhando no computador. Chocada ao ver a conversa, a menina chamou a mãe. Cindy já suspeitava das longas horas online e do envolvimento de Thomas, cada vez menor na vida familiar. Então agora tudo fazia sentido. Ela também encontrou um monte de cartas de amor, fotos e lembranças de Jessie e até a calcinha vermelha. Então Cindy, a esposa de Thomas, enviou a Jessie uma carta, junto a uma foto de sua família. "Deixe-me apresentar essas pessoas", escreveu ela. "O homem no centro é Tom, meu marido há 17 anos. Ele tem 46 anos. Ela ainda a aconselhou: "Não confie nas palavras de um computador. Deixe isso de lado. Você só será magoada por um homem que domina a arte da manipulação e da mentira." Com total transparência, ela também confrontou o marido com uma carta. "Não posso acreditar que você esteja vivendo algum tipo de fantasia bizarra. Se você quiser se separar, nós podemos. Mas continuar mentindo para mim e para as crianças, enquanto ela lhe envia presentes pelo correio, não é aceitável." Horrorizada e com o coração partido por esta revelação, Jessie imediatamente rompeu o relacionamento e chamou Thomas de mentiroso. Ela disse que o odiava e que ele deveria ser preso por essa farsa. Mas em sua mente, Jessie não conseguia acreditar. Para ter certeza, Jessie procurou na mesma plataforma um dos colegas de trabalho de Thomas. Então, aqui entra na história Brian Barrett, pois esse era o colega que Jessie procurou. Brian usava o nome online Beefcake e ele confirmou a história que Cindy contou a Jessie sobre Tommy. Seja por vingança ou apenas nojo, Jessie procurou Brian em busca de consolo e não demorou muito para que Jessie e Brian desenvolvessem seu próprio romance virtual. Eles até divulgaram publicamente seu relacionamento. À medida que se tornava mais íntimo, ela enviou a Brian as mesmas fotos que enviou anteriormente a Thomas. O relacionamento deles estava em todo o fórum da internet, mas não parou por aí.
Em seu local de trabalho, Brian se gabou de seu novo interesse amoroso e revelou as ações perturbadoras de Thomas aos colegas de trabalho. Tanto Jesse quanto Brian acessaram a internet para garantir que todos soubessem que ele era um mentiroso e basicamente o apresentaram como alguém que procurava menores nas redes. Thomas ficou furioso com isso. No espaço de alguns dias, sua vida estava desmoronando completamente. Passou de um membro respeitado da comunidade a um pária. O caso entre Jesse e Brian aumentou seu ciúme, especialmente quando Jesse elogiou Brian. Ele é honesto, não é um mentiroso como você. E também disse a ele: ele está mais perto da minha idade. No entanto, apesar de sua raiva, Jesse não foi capaz de virar as costas completamente para Thomas. Depois de um tempo, ela começou a enviar mensagens de volta para ele. Eu anseio por estar com Tommy, Jesse expressou. Se ele existisse, eu ainda o abraçaria todas as noites e compartilharia sonhos com ele todas as noites. Ela também confessou a Thomas que só esteve com Brian para se vingar dele. Isto foi para Thomas como um jackpot. Ele estava sendo aceito. Apesar de já ter 47 anos, conseguiu a mulher dos seus sonhos. Mas embora tenham reacendido o relacionamento, o caso não durou muito. Pelas suas costas, Jesse parecia novamente estar conversando com Brian. Impulsionado por obsessão extrema, por raiva e ciúme, Thomas começou a cair num poço de loucura. Desta vez, suas mensagens para Jesse foram repletas de abusos e ameaças. A certa altura, ele ameaçou Jesse dizendo: Brian pagará com sangue. Apesar dessas ameaças, Jesse não parava de ir e vir entre os dois homens, o que não terminaria bem. O último prego no caixão foi quando Brian e Jesse decidiram se conhecer, algo que Thomas nunca conseguira. Brian estava dirigindo para a Carolina do Norte e no caminho de volta passaria pela cidade de Jesse e pediu para que ela o encontrasse. Embora Jesse inicialmente tenha concordado, cancelou no último minuto. Mas Thomas, sem saber que ela havia cancelado, estava queimando de raiva cega. Poucos dias depois, na sexta-feira, 17 de setembro de 2006, o turno de Brian na fábrica de ferramentas elétricas de Nabrede terminou às 22 horas. Depois de arrumar suas coisas, ele subiu na caminhonete para ir para casa. Mas antes que ele pudesse colocar a chave na ignição, alguém disparou nele a queima-roupa. 3 balas explodiram da janela do lado do motorista, atingindo-o no braço esquerdo e no pescoço. Ele perdeu a vida instantaneamente. Seu corpo foi encontrado 2 dias depois, quando um colega de trabalho avistou sua caminhonete em um local isolado do estacionamento da empresa. Seu corpo sem vida ainda estava sentado no banco da frente de sua caminhonete. Quando a polícia iniciou a investigação, eles rapidamente souberam de um possível suspeito do caso. Aparentemente, os colegas de trabalho de Brian começaram a contar às autoridades sobre seu suposto triângulo amoroso virtual e a animosidade criada com um colega de trabalho dele. Para chegar ao fundo da história, os investigadores vasculharam suas atividades online. À medida que se aprofundavam, uma história chocante foi revelada. Foi uma história de ciúme e traição que terminou em tragédia. Depois que os investigadores descobriram esse tesouro de evidências, se sentiram confiantes de que tinham seu homem. Também, um colega de Thomas disse que ele tinha lhe dito que não seria estúpido o suficiente para deixar cartuchos de bala espalhados se tirasse a vida de alguém, como foi o caso no caso de Brian. E 2 semanas antes do acontecimento, Thomas perguntou ao mesmo funcionário qual era o horário de saída de Brian. Depois de descobrir que Thomas tinha motivo e oportunidade, as autoridades foram à sua casa preocupadas com o fato de ele poder fugir e possivelmente tentar machucar Jesse. As autoridades de Buffalo contataram a polícia da cidade de Jesse para verificar como ela estava.
Quando funcionários do Departamento de Polícia da Virgínia Ocidental foram à casa de Jessie, ela não estava em casa. Em vez disso, a mãe de Jessie, Mary Schuyler, de 45 anos, abriu a porta e os atendeu. Os investigadores não tinham ideia de que teriam outra surpresa. Os policiais notaram que, mesmo depois de relatar a situação, Mary, a mãe de Jessie, não parecia preocupada. Eles não conseguiram acreditar no que ela lhes disse a seguir. À medida que ela contava sua participação na história, causava arrepios na espinha dos detetives. Sob pressão, Mary desabou e confessou que nem Thomas nem Brian jamais conversaram com Jessie, sua filha. Sempre conversaram com ela, Mary. Ela pegou a identidade da filha e até mesmo o endereço de e-mail e entrou em uma sala de bate-papo para adolescentes no Pogo, se passando por sua própria filha. Mas também enviou fotos provocantes para estranhos, sem o consentimento da filha. Sua filha, a verdadeira Jessie, desconhecia completamente as fantasias doentias de sua mãe, ou que havia fotos dela seminua, espalhadas pelo mundo cibernético. Não havia nada mais trágico do que pensar que a única pessoa que dizia a verdade sobre sua identidade era aquela que acabaria perdendo a vida. Em 27 de novembro de 2006, Thomas foi preso por tirar a vida de Brian Barrett. Ele alegou ter ido a um restaurante local e voltado para casa entre 20 horas e 22h10, antes da ocorrência com Brian. Porém, segundo o depoimento de sua esposa, ele chegou mais de meia hora depois. Os registros do celular de Thomas revelaram que ele estava nas proximidades da Dynabrade Corporation, no trabalho de Brian, no momento de Brian perder a vida. Ao ser questionado, Thomas afirmou que tinha que retirar o almoço do carro, pois de outra forma, seus pêssegos teriam estragado. Um caroço de pêssego foi recuperado próximo à caminhonete de Brian, que mais tarde revelou o DNA de Thomas. Na mesma área foi encontrada uma cartucheira de couro, coberta com pelos de cachorro, que se suspeitava pertencer a ele. A polícia descobriu uma foto do armário de armas de Thomas, contendo um aparelho de calibre 30, que desapareceu do armário após o caso. Thomas não tinha ideia de quem realmente era Mary no momento do interrogatório. Seu rosto ficou sem sangue quando soube que havia jogado sua vida fora por uma mentira. Os promotores em Buffalo tentaram acusar Mary Schuyler de qualquer acusação possível, mas concluíram que ela poderia ter ultrapassado os limites morais e éticos, mas não os legais. Em setembro de 2006, Thomas se declarou culpado do caso de Brian Barrett, de 22 anos. Em novembro de 2007, foi condenado a 20 anos de prisão. Muitas petições foram apresentadas pela família de Brian para que uma lei fosse promulgada em Nova York, para que as ações de Mary se tornassem ilegais no futuro. Mas todas foram em vão. A vida de Brian Barrett foi tirada por uma pessoa que fingia ser alguém que não era, obcecado por outra pessoa, que fingia ser algo que não era. É triste aceitar o fato de que o uso indevido das mídias sociais por dois adultos resultou na morte de um jovem inocente de 22 anos, que estava apenas começando sua vida. E você, que acha das relações românticas virtuais? Compartilhe sua opinião sobre este caso trágico na seção de comentários. E até um próximo mistério resolvido.